Bem, pessoal, nessa aula de hoje, então, a gente vai ver o software LibreOffice Calc, ok? O LibreOffice Calc é a mesma coisa do Excel, que é o mais famoso, né, que o pessoal usa geralmente, da Microsoft. Só que esse é o Calc, ele é um software gratuito, né? Então, vou abrir o LibreOffice Calc aqui, ó, dar 2 cliques. Ele é um software que é utilizado na maioria das vezes para quê? Para poder trabalhar com planilhas, né? Que são essas abas que a gente tem aqui com essas células que a gente chama cada quadradinho desse aqui. Eu vou explicar bem sobre cada um aqui, só que como a gente está vendo, eu estou com essa aqui aberta, eu já montei uma outra aqui, que é essa que está aqui embaixo, aqui, ó, que é o que a gente vai usar. Ok? Então, o LibreOffice Calc, ele possui esses quadradinhos aqui, né, que a gente chama de célula, né? Então, cada quadrado desse aqui é uma célula. Então, essa, por exemplo, é a célula F, está aqui em cima, 4, ok? Que está aqui embaixo. Então, cada célula dessa é representada por um conjunto de coluna e linha, certo? Então, por exemplo, essa, como eu disse, é a F5. Para eu saber também o nome dela, aparece aqui em cima do lado esquerdo, lá, ó, F5, ok? Caixa de nome, está mostrando o nome dessa célula. Vou clicar em outra, olha lá, H5, ok? Então, cada célula dessa tem uma identificação própria. Como a gente tinha visto também trabalhando com Writer, eu tenho algumas funções, ou praticamente muitas delas, muito parecidas com as do Writer, né? Aqui eu vou passar algumas que não são, que a gente não viu lá no Writer, para vocês poderem conhecer melhor o Calc, certo? Por exemplo, eu posso escrever dentro de uma célula dessa, basta eu fazer o quê? Só digitar mesmo, ó. Então vou clicar aqui, ó. Clicar dentro dela, ó. Cliquei, um clique só e escrever o que eu quero, funções, certo? E dou Enter, pronto, está salvo lá dentro da célula o que eu quero que esteja salvo, certo? Se eu quiser escrever, por exemplo, dentro dessa célula aqui, D1, alguma coisa, eu posso escrever, eu vou escrever meu nome, Paulo, dou Enter, pronto, está salvo meu nome lá dentro. Se eu quiser desmanchar, eu clico na célula, né? Clico nela e dou Delete. Pronto, está apagado o conteúdo da célula, certo? Se eu quiser colorir uma célula, por exemplo, igual eu fiz com essas aqui, basta eu selecionar a célula que eu quero colorir. Eu quero colorir a célula D3, né? D3. Eu vou clicar aqui, ó, cor de plano de fundo. Clico nessa setinha do lado, ó, clico nela e escolho qual a cor que eu quero colocar. Por exemplo, aqui verde. Pronto, ó, o plano de fundo fica com a cor verde, certo? Se eu digitar alguma coisa lá dentro, funções, vai ficar o texto normal preto com fundo verde. Se eu quiser mudar a cor do texto, funções, eu venho aqui, ó, cor da fonte. Clico na seta, colocar vermelho, por exemplo. Ficou vermelho a palavra funções, ok? Para eu apagar, aperto a tecla Delete, apaguei o conteúdo. Se eu quiser apagar de volta a cor do plano de fundo, voltar para ser branco, eu vou lá, clico na setinha e marco sem preenchimento, ok? Marquei sem preenchimento, ela volta para a cor branca, ok? Outra função que eu tenho aqui no Calc, muito útil, é a função de mesclar. O que essa função de mesclar é? Ela me permite juntar o conteúdo de duas células, certo? Por exemplo, juntar o conteúdo ou juntar duas células. Por exemplo, eu quero juntar essa célula com essa. Quero juntar essas duas para fazer virar uma célula só. O que eu faço? Eu clico nessa célula que eu quero juntar, seguro o mouse, clico, seguro e arrasto selecionando a segunda célula. E solto o mouse. Solto o clique. Tá vendo? Ficou azul. Então, quando as duas células estão azuis, ou quando a célula que eu quero selecionar está azul, quer dizer que eu selecionei as células, que as células estão selecionadas. Vou fazer de novo. Então, eu clico na primeira célula,
Aí eu vou lá, seguro o clique do mouse e arrasto até a célula que eu quero selecionar também. Depois eu posso soltar o clique. Soltei o clique. Então aí ó, estão selecionadas as duas. Vou fazer mais uma vez para todo mundo entender. Eu clico, seguro o clique do mouse, né? E vou arrastando sem soltar o clique do mouse. Eu seleciono a próxima. Se eu quiser selecionar mais uma, eu posso continuar arrastando. Ó. Eu vou arrastando e ele vai selecionando mais células, sem soltar o clique do mouse. Se eu quiser voltar, eu também posso voltar sem soltar o clique. Ó. Eu vou desselecionando. Eu vou tirando a seleção, tá vendo? Então vamos supor que eu quero selecionar só a A e a B. Aí eu solto o clique agora. Soltei o clique. Pronto, agora o mouse está liberado. Tá vendo? O que eu faço agora? Eu venho nessa função aqui em cima, ó, que tem esse quadradinho com um quadrado azul no meio. Significa mesclar e centralizar. Então, ele vai juntar essas duas células que eu selecionei em uma só. Então, eu vou clicar lá. Pronto. Ó. Eu tenho uma célula só. Certo? Eu tenho a célula A e B juntas em uma célula só. Certo? Tranquilo até aí? Outra coisa que eu posso fazer, vocês lembram que eu apaguei o conteúdo de uma célula. Por exemplo, aqui está 80, né? Eu vou dar delete para apagar o 80. Se eu digitar o 80 lá de novo, dou Enter, pronto, está o texto 80 lá dentro. Toda vez que eu digito um texto, vocês vão ver que aparece aqui em cima. Ó. Tá vendo? Ó, linha de entrada. Aqui aparece, nessa linha aqui branca, aparece o texto que está dentro da célula. Então, por exemplo, ó, se eu escrever aqui Paulo, dei Enter, quando eu clico lá dentro de novo, lá em cima aparece que tem Paulo escrito aqui dentro dessa célula. Certo? Se eu deletar, tirei o Paulo. Certo? Então, quando eu clico aqui em funções, aparece lá funções. Certo? Quando eu clico em 80, aparece lá 80. Se eu quiser apagar uma linha inteira ou uma coluna inteira, eu também posso. Aqui, ó, antes eu pagava o conteúdo, não era isso? Ó? Vou pagar o conteúdo da tela, da célula. Dei delete, apaguei o conteúdo da célula. Agora eu vou escrever de volta. Funções. Então, delete apaga o conteúdo. Se eu quiser apagar a célula mesmo, ou a linha inteira, ou a coluna inteira, o que eu faço? Vamos supor que eu quero apagar aqui a coluna D, certo? Se eu quiser apagar essa coluna inteira, tudo que tem aqui, o que eu faço? Eu clico em cima da letra D, um clique só. Soltei, só dei um clique. Então, ficou toda a coluna D selecionada. Tá vendo? O que eu faço agora? Eu clico com o lado direito do mouse em cima da letra D e venho aqui, ó, excluir as colunas selecionadas. Ok? Então, quando eu clico em excluir a coluna selecionada, essa coluna aqui vai subir. Olha lá. Sumiu aquela coluna D. Tá vendo? Que eu tinha toda marcada aqui. Ó. Certo? Se eu quiser fazer a mesma coisa para uma linha, tá vendo essa linha aqui? Ó? Tá? Eu tenho uma linha vazia entre a palavra funções e a palavra valor A. Certo? Se eu quiser excluir essa linha vazia que eu tenho aqui, eu faço a mesma coisa. Eu clico normal, com um clique normal em cima do número 2, selecionei toda a linha, certo? Clico com o lado direito do mouse em cima do número 2 e clico em excluir a linha selecionada. Olha lá. Agora a linha que eu tinha entre a palavra valor A e as funções sumiu. Ok? Agora a gente vai ver as funções mais básicas que a gente tem para utilizar o Calc, certo? Então eu criei essas três colunas aqui, né? Uma com esses nomes, valor A, B, soma, subtração, multiplicação, divisão, média, máximo e mínimo. E essas aqui. Só que aqui eu digitei 80, aqui eu digitei 20, certo? Que são os dois valores que eu criei. O valor A é 80, o valor B é 20. Se eu quiser somar, então eu criei aqui ó, uma soma, né? Se eu quiser somar esse valor A com o valor B, 80 mais 20, que vai dar 100, eu posso chegar e digitar, simplesmente digitar o número 100, né? 100. Ou eu posso fazer com que a planilha calcule isso para mim, que é a grande função do Calc, que é fazer contas, calcular para mim tudo que eu peço. Então,
Ao invés de eu digitar 100 aqui, eu posso fazer uma fórmula para fazer isso para mim. Como essa fórmula para somar, cada função dessa aqui tem uma fórmula. A fórmula para somar é a seguinte, igual, soma, abre parênteses. Agora, eu vou escrever quais células que eu quero somar. Eu estou querendo somar 80 com 20, só que 80 está na célula qual? B2, não é isso? B2. E o 20 está em qual célula? B3. Então, eu quero somar B2 com B3, não é isso? Então, o que eu faço? Ó? B2, 2 pontos, B3. Fecho parênteses. Dou Enter. Então, olha lá. Ó. Apareceu já 100 para mim. Então, eu vou clicar aqui em cima e vocês vão ver o que eu escrevi. Ó. Você lembra quando eu falei que quando eu escrevo dentro da célula, aparece aqui em cima a palavra que eu escrevi? Então, eu escrevi aqui dentro funções, apareceu lá funções. Escrevi valor A, apareceu valor A. Escrevi 80, apareceu 80. Escrevi soma, apareceu soma. Só que aqui eu não escrevi 100. O que eu escrevi? Eu cliquei, ó. Eu escrevi aqui dali, ó. Igual, soma, B2, B3. Ele calculou que B2 mais B3 para mim é 100. Ok? Então, como ele calculou B2 mais B3 para mim, se eu mudar o valor de B2 e B3, ele vai automaticamente mudar o valor da soma. Por exemplo, se eu digitar aqui 30, 30 mais 20, aqui vai dar 100, aqui vai dar 50, não é isso? Não vai dar 100 mais. Então, vou dar Enter lá, ó. Enter. Ele já calculou aqui para mim que 30 mais 20 é 50. Se eu voltar a digitar 80, ele vai recalcular lá, 80 mais 20 vai dar 100. 100. Ok? Então, essas fórmulas, essas que a gente vai utilizar aqui, é para automaticamente calcular o que eu quero. Certo? A mesma coisa agora para subtração. A subtração é mais fácil. A soma, eu não pedi igual soma B2, B3. Subtração, eu faço o seguinte. Igual B2 menos B3. Então, olha lá. Ó. Vou digitar igual B2 menos B3. Que eu quero diminuir B2 menos B3. 80 menos 20. Então, vou dar Enter. Olha lá. 60. Se eu mudar aqui para 30, a subtração vai cair para quanto? Vai cair para 10, né? 30 menos 20, que é B2 menos B3, vai cair a subtração para 10. Vou dar Enter lá. 10. Ok? O que aconteceu com a soma? Mudou também, que agora a soma não era B2 mais B3, antes era 80 mais 20, era 100. Agora 30 mais 20 dá 50. Ok? Então, vou voltar para 80 ali para todo mundo acompanhar melhor. Então, 80 mais 20, 100. 80 menos 20, 60. Certo? Agora, outra conta que eu posso fazer é a multiplicação. A multiplicação, o que eu faço? Igual B2, o vezes eu coloco o asterisco. B3. Então, eu estou fazendo o quê? Ó? B2 vezes B2 vezes B3. B2 é quem? 80. 80 vezes quem que é B3? B3 é 20. Então, 80 vezes 20. Na hora que eu dou Enter, já calculou. 1.600. Ok? Então, lá. Dentro dessa célula tem igual B2 vezes B3. Ele calcula o que tem dentro de B2 vezes o que tem dentro de B3 e dá 1.600. Se eu mudar aqui para 2 não. Vou mudar para 30. 30 vezes 20 vai dar aqui 600. Não é isso? 600. Olha lá. 30 vezes 20, 600. 30 mais 20, que é a soma, dá 50. 30 menos 20, subtração dá 10. E a multiplicação 30 vezes 20, 600. Ok? Vou voltar para os 80 lá. Estou usando 80 e 20, mas vocês podem usar qualquer número aqui, né, gente? Vou fazer a próxima aqui, divisão. A divisão, como é que eu faço ela? Também é simples. Igual B2, agora dividido eu coloco a barra, B3. Então, olha lá. Igual B2 dividido por B3. Ok? B2 dividido por B3. Dou Enter. 4. 80 dividido por 20 dá 4.
Ok? Vou mudar esses números aqui, ó. Vou colocar outro número, 2, e aqui eu vou colocar 6. Olha lá, ó. A soma já calculou, 6 mais 2 dá 8. A subtração, 6 menos 2 dá 4. A multiplicação, 6 vezes 2 dá 12. A divisão, 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Vou fazer a próxima agora, que é a média. A média, o que é a média? A média de um conjunto de números é quando eu pego esses números, somo eles e divido pela quantidade de números. Vou explicar de novo aqui. Então, se eu tenho... Vou digitar aqui alguns números. 4, 6, 8 e 2. Se eu quiser saber a média desses números aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar todos esses números, 4 mais 6 mais 8 mais 2, e dividir pela quantidade de números. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter que somar esses números e dividir por 4. Certo? Isso é calcular a média de um conjunto de números. É eu somar os números e dividir pela quantidade dos números. Então, ó, 4 mais 6, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 2, 20. Então, se eu somar esses números aqui, vai dar 20. Quer ver eu fazer essa soma? Olha lá, como é que eu faço a soma? Igual, soma, abre parênteses. Eu vou somar do E4, não é isso? E4, 2 pontos. Agora eu vou somar do E4 até qual? Até o E7, que eu quero que soma o E4, o E5, o E6 e o E7. Então, é do E4 até o E7. Fecha parênteses, dou Enter. 20. Ok? Como eu tinha falado, deu 20. 20, então, é a soma desses números. A média, então, é eu pegar esses números e dividir por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Seleciono, dou Delete, apaguei. Então, a média, para eu não precisar de somar os números e dividir pela quantidade de números, o que eu faço com a média? Eu digito igual média, abre parênteses, e digito a média dos B2 e B3. B2, 2 pontos, B3. Fecha parênteses. A mesma coisa do soma. Só que o soma eu não escrevia igual soma B2, 2 pontos, B3. A média, para calcular a média desses dois, eu só substituo a palavra soma pela palavra média. Dou Enter, 4. Então, a média entre 6 e 2 é 4. Por quê? 6 mais 2 dá 8. 8 dividido por dois números que eu tenho aqui, dá 4. Ok? Outra função que eu tenho é a função máximo e a função mínimo. Vou falar primeiro sobre a máximo. A máximo, ele vai me mostrar qual é o maior número entre um conjunto de números. Certo? Então, vamos supor que eu quero saber qual é o maior número de B2 até B8. Eu quero saber de B2, que está aqui, né, o primeiro, até B8, que é o último, que é a média aqui. Ó. Certo? O que eu faço? Eu digito igual, máximo, abre parênteses. De quais números eu quero saber? De B2 até B8. Então, ele vai olhar do número B, da célula B2 até a célula B8, qual é o maior número. Então, vou dar Enter aqui, ó, ele me mostrou qual é o maior número, 12. Ok? Então, desses números que ele verificou, o maior é 12. Se eu quisesse colocar só entre os dois primeiros, por exemplo, que é B2 e B3, o que eu vou fazer aqui? Igual, máximo, abre parênteses, B2, 2 pontos, B3. Vou verificar entre os dois. Olha lá, o maior é 6. Entre esses dois, o maior é 6. Certo? Se eu quiser verificar agora o menor número, ou seja, o mínimo, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu escrevo igual, mínimo, abre parênteses, B2, 2 pontos, B3. Então, ele vai verificar qual dos dois é maior, o B2 ou o B3. Ele viu que é o B3, que é o número 2. Ele é o menor número. Certo? Uma coisa que tem que ter muita atenção, pessoal, é com relação a essas três palavras. Média, máximo
e mínimo. Elas têm acento, elas possuem acento. Média no E, máximo no A e mínimo no I. Então, na hora que eu for escrever aqui, eu tenho que colocar o acento. Se eu não colocar o acento, vai dar errado. Então, eu tenho que colocar lá, ó, igual média, tá vendo? Com acento. A parênteses, B2, dois pontos, B3, fecha parênteses. Certo? A mesma coisa para o máximo e para o mínimo. Tenho que colocar o acento. Tranquilo isso aqui? Agora a gente vai ver outras funções básicas, funções ou atalhos básicos que a gente tem no Calc, que são muito úteis. Eu criei aqui, ó, que são as sequências. As sequências elas são úteis por quê? Para evitar que eu precise ficar digitando um número grande de números e o Calc ele vai fazer isso automaticamente para mim. Por exemplo, vamos supor que eu quero repetir um número. Vamos supor que eu digito aqui número 1 e número 1. Aí eu quero fazer com que esses números se repitam aqui para baixo muitas vezes. Para eu não precisar de ficar digitando 1 toda hora, o que eu faço? Eu digito o número 1 duas vezes, igual está aqui, 1 e embaixo 1. Aí o que eu faço? Eu clico no primeiro, seguro o clique do mouse e arrasto para o de baixo. Selecionei o de baixo também. Ok? Vou repetir. Clico, seguro o clique do mouse, arrasto para o de baixo. Selecionei os dois. O que eu faço agora? Eu levo o mouse para essa bolinha preta que tem aqui embaixo. Ó. Só que, tá vendo aqui? Ó, o mouse é essa setinha. Na hora que eu levo o mouse para essa bolinha preta aqui embaixo, ele vai virar uma cruz. Na hora que ele virar uma cruz, olha lá, virou uma cruz. Eu tenho que parar de mexer o mouse. Então, quando ele virou essa cruz, eu clico, seguro o clique e arrasto para baixo. Vou arrastar para baixo. Ó. Quando eu soltar o clique, ele vai aparecer todos os uns que eu pedi para repetir. Ok? Então, vou repetir lá. Ó. O que eu faço? Vamos supor que eu quero repetir o número 2 um monte de vezes. Então, eu vou lá, 2 e 2. Faço isso só duas vezes. Eu clico no de cima, seguro e arrasto para o de baixo. Selecionei. Eu venho aqui no cantinho, virou a cruz, o mouse virou a cruz, eu clico e arrasto para baixo. Quando eu solto, aparecem os números que eu quero. Certo? A mesma coisa para os outros. Então, vamos supor que eu quero gerar uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, até o número 100, por exemplo. Para eu não precisar ficar digitando, eu clico, arrasto. Eu faço primeiro, aliás, desculpa, eu faço primeiro, escrevo os dois números, né? Então, aqui, ó, eu escrevo 1 e 2. Pronto. Para eu não precisar de continuar digitando 3, 4, 5, 6, o que eu vou lá? Eu clico no primeiro, arrasto para o de baixo, vou lá no canto, apareceu a cruz e eu arrasto para baixo. Ó. Olha lá, ele gera todos os números para mim, olha, tanto que eu pedi para gerar. Só arrastei para baixo, ele gerou até o 73. Se eu fosse digitar isso aqui, ia ficar um tempão digitando. Então, olha lá, ó. Clico, seguro, seleciono de baixo, virou a cruz, eu clico e arrasto para baixo. Então, se eu soltar aqui, ele vai criar até o número 7. Ok? A mesma coisa se eu quiser fazer para ímpar. Se eu quiser gerar só uma sequência com números ímpares. Então, o que eu faço lá? Eu gero o número 1 e o número 3. Depois eu faço a mesma coisa. Clico, seleciono de baixo, vou lá no canto, viro a cruz, eu clico e arrasto para baixo. Então, ele vai gerar uma sequência só com números ímpares. Agora, a gente vai fazer para o número par. Se eu quiser criar uma sequência de números pares, o que eu faço? Eu vou lá, 2, 4, por exemplo. Aí eu clico no de cima, arrasto e seleciono de baixo, solto. Vou lá embaixo, tem a cruzinha. Quando aparece a cruz, eu clico e arrasto para baixo. Então, ele gerou uma sequência de números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok? A mesma coisa para mês. Se eu quiser gerar uma sequência com meses, eu digito só o primeiro. Então, aí, ó, se eu digitar janeiro, eu clico e arrasto para baixo. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ok? Então, lá, ó, eu digito o primeiro mês, né? Janeiro. Clico nele. Vou lá no cantinho, viro a cruz e eu arrasto para baixo. Ó. Apareceu os meses, certo? Então, a sequência ela é muito útil para eu poder fazer justamente isso. Vai que eu precise
gerar uma sequência muito grande de números, para eu não precisar ficar digitando, eu apenas faço isso aí. Ó. Digito os dois primeiros e seleciono e clico e arrasto para baixo. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido essas funções mais tranquilas, mais básicas do Calc. E agora a gente vai estudar, né, e entender como é que funciona o Impress. O Impress, que é um apresentador de slide também do LibreOffice. Vamos lá? Bem, pessoal, agora a gente vai trabalhar com o Impress, que é um software de apresentação de slides. E o mais conhecido, por exemplo, da Microsoft é o PowerPoint, né? Só que a gente tem o gratuito, né, da LibreOffice, que é o Impress. Então a gente vai utilizar ele agora, eu vou abrir ele aqui, 2 cliques. Ele é muito simples de usar e eu vou explicar as funcionalidades mais úteis, né, as mais simples e as mais utilizadas por todo mundo. Então aqui a gente abriu já, né, ele abre com esse plano de fundo aqui em branco, né, para a gente poder utilizar. E aqui do lado direito, então, estão os formatos ou os layouts, né, que eu vou querer utilizar para poder montar a minha apresentação de slides. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o slide de título. Se eu quiser clicando, eu vou mudando aqui e aparece aqui no meio para mim. Tá lá, ó. Esse aqui é o texto centralizado. Vou clicar, aí só aparece a opção de adicionar texto. Se eu quiser um slide para colocar título, esse é o primeiro, ó lá, slide de título. Clico nele, aparece lá um lugar para colocar o título e para colocar texto. Por padrão, ele vem nessa estrutura com esse plano de fundo branco. Eu posso alterar esse plano de fundo. Ele tem alguns modelos já criados dentro do Impress que eu posso utilizar. Como é que eu faço para poder mudar esse plano aqui? Eu venho aqui em cima, arquivo, venho aqui em modelos e clico em gerenciar modelos. Ok? Vou repetir lá. Eu venho em arquivo, clico, venho aqui embaixo em modelos, vou com o mouse para o lado e clico em gerenciar modelos. Ele vai abrir uma caixa para mim aqui de apresentações, tá vendo? Apresentações. E eu vou querer mudar então o que? O plano de fundo para apresentação. Está aqui embaixo. Vou clicar e ele já vem com alguns planos de fundos modelo para poder usar. Então, aí, tá vendo? Eu posso utilizar qualquer um deles aqui. Vou escolher um aqui, esse aqui, por exemplo. Vou dar 2 cliques nesse modelo de inspiração. Ele vai abrir ele para mim daquele modelo, certo? Aí, ó. Então eu já tenho um modelo diferente daquele que eu tinha, ok? Se eu quiser, por exemplo, adicionar um título aqui, eu posso adicionar nome, ok? Um título de um texto, por exemplo, tá aí. Se eu quiser adicionar o texto que eu quero embaixo, o que eu faço? Eu clico dentro dessa caixa branca aí e adiciono o texto. Ó. Vou adicionar qualquer coisa aqui, certo? E clico fora. Estou dentro da caixa branca, eu clico fora para poder salvar. Então lá, está salvo que eu digitei no meu primeiro slide, ok? Se eu quiser mostrar esse slide, ou seja, apresentar esse slide, eu aperto a tecla F5 no teclado, ok? F5. Ou então eu venho aqui, ó, apresentação de slides, e clico em iniciar no primeiro slide. Quando eu clico, ele já mostra para mim o slide apresentado. Ok? Como ele vai ser apresentado, por exemplo, num data show, por exemplo. Para eu sair dessa tela, eu aperto a tecla ESC, ok? No teclado. Aí, eu apertei a tecla ESC e ele voltou. Então, esse é um modelo que eu tenho aqui no Impress que eu posso utilizar. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar agora a quantidade de slides na minha apresentação, então eu já criei um, né? Tem lá um slide, que é esse que eu criei aqui com o nome e esse texto que eu digitei. Se eu quiser criar mais slides, o que eu faço? Eu clico aqui, ó, em qualquer parte dessa área branca aqui, ó, dou um clique e aperto Enter. Quando eu dou Enter no teclado, ele cria mais um slide, que é o próximo, tá vendo? O slide 2. À medida que eu for dando Enter, ó, mais um Enter, mais um, ele vai criando mais slides para eu poder ir digitando o que eu preciso, criando a minha apresentação. Ok? Uma outra coisa que eu tenho também, que eu posso utilizar na apresentação, é a apresentação de cada slide, ou seja, a transição desses slides. Ok? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, do meu lado direito, nesse canto, ó, transição de slides.
Isso é o que? A forma como um slide vai sair para entrar outro slide. Ok? Então, vamos supor, estou selecionado o primeiro aqui. Eu venho aqui, ó, do lado direito, eu já cliquei no número 1 aqui, no primeiro slide, né? Do lado esquerdo aqui, ó. Então, agora, depois de clicar nesse primeiro slide, eu venho aqui, do lado direito, em transição de slides. Clico e eu vou selecionar como que eu quero que esse slide apareça. Então, por exemplo, vamos supor que ele vai aparecer assim, ó, apagar para a direita. Então, eu clico nele e vai mostrar como que ele vai aparecer. Ok? Vou clicar em outro aqui só para vocês verem. Porque isso aqui ele vai criando, vai dando exemplos de como é essa transição. Então, vamos supor que girar em sentido horário 4 raios. Olha lá. Como esse slide vai aparecer. Então, olha lá. Ó. Descobrir para baixo. Então, ele tem vários modelos que eu posso utilizar aqui. Ok? Então, eu vou escolher um aqui, por exemplo, apagar para a esquerda. Que é esse aí. Depois que eu já escolhi, eu defini que vai ser esse apagar para a esquerda, o que eu faço? Eu venho aqui embaixo, aqui, ó, aplicar transição a todos os slides. Eu clico nesse, e ele vai aplicar essa transição para todos os slides. Ok? Vamos fazer o teste. Clico lá em cima em apresentação de slides, iniciar o primeiro slide. Olha lá. Ele apresentou esse slide desse jeito. Para ir para o próximo, eu aperto, dou um clique de novo, por exemplo. Olha lá, ele já mudou para outro slide. Ok? Como esse slide está em branco, não vai dar para a gente perceber o que está mudando. Mas eu vou digitar um texto lá dentro para poder ficar claro. Então, lá, esse aqui tem meu nome. Tem a palavra nome. Esse aqui eu vou colocar a palavra Paulo. No próximo, clico nele, lá em cima vou digitar a palavra Vitor. E no último eu clico e vou digitar a palavra Batista. Vocês vão ver que ele vai mudando a apresentação. O que eu faço? Aperto a tecla F5. Olha lá, F5. Então, apareceu o primeiro, com o nome. A próxima vez que eu clicar aqui, ele vai aparecer a próxima com o nome Paulo. Cliquei, Paulo, ok? Que é o segundo slide. Vou dar mais um clique, ele vai aparecer com o nome Vitor, que é o terceiro slide. Não, terceiro slide. Vou dar mais um clique, vai aparecer com Batista, que é o quarto slide. Se eu der mais um clique, ele vai terminar. Aí, saiu da apresentação. Dou mais um clique, saiu. Ok? Então, eu posso fazer a transição dos slides escolhendo esse molde aqui, a transição de slides. Certo? Deixa eu voltar para o primeiro slide aqui, que agora a gente vai ver agora a transição dos textos, ou seja, fazer uma animação dos textos dentro do slide. Ok? Onde que eu faço isso? Nessa estrelinha aqui, ó, do lado direito. Ok? O que é essa animação personalizada? É eu fazer com que um texto meu, um determinado texto, apareça dentro de um slide de uma determinada forma. O anterior, a transição de slide, os slides iam entrando e saindo de uma determinada maneira, né? Que é aquela lá que a gente escolheu para ele mudar, vindo da esquerda para a direita ou de qualquer forma. A animação personalizada já não é mais o slide inteiro, é o texto dentro do slide. O slide já vai ter aparecido, né? E aí depois o texto vai aparecer de acordo com essa transição que eu escolhi aqui, que eu vou escolher. Então aqui, ó, como é que eu vou mostrar para ficar mais claro. Então o que eu faço? Vamos supor que eu quero que esse texto aqui, meu, apareça de uma forma diferente. Então o que eu faço? Eu clico dentro dessa caixa quadrada, eu cliquei nela. Quando aparece essa cruz, eu clico nela, está selecionado. Eu venho nesse mais aqui, ó, adicionar efeito, ok? Clico nele, ele vai me dar algumas opções. Então vamos supor que eu quero, lá embaixo aqui, laço. Vamos supor que eu quero que o texto apareça em forma de laço. Vou clicar aqui, vocês vão ver como é que ele vai fazer. Ok? Vou fazer um outro aqui, inverter. Só para vocês verem, ó, ele vem e apareceu. Flutuar. Ok? Vocês estão vendo que o texto está aparecendo de forma diferente. O slide já está lá. O texto que eu selecionei que está aparecendo dentro do slide. Frear. Olha lá. Ok? Vou usar o frear para a gente apresentar esse slide. Quer ver? Ó? Cliquei então em frear. Vou clicar em OK. Certo? O que eu faço agora para testar ver se deu certo? Aperto F5.
Então, apertei F5. O slide apresentou daquele jeito que eu queria, com o nome. O texto ainda não apareceu, tá vendo? O texto não apareceu ainda. Para aparecer o texto da forma que eu escolhi, que é o frear, eu dou um clique. Olha lá. Ok? O texto apareceu lá. Vou voltar aqui. Vou mudar a forma do texto. Vamos supor que agora eu não quero frear mais. Eu vou clicar lá no quadrado. Cliquei no quadrado. Vou clicar em mais. Vou escolher o quicar. Ok? Quicar. Clico em... Vou colocar em velocidade. Aqui, ó. Uma opção que eu tenho é alterar a velocidade dele. Eu posso ir de muito lento até muito rápido. Olha o muito rápido. Ele vai muito rápido. Ó. Ok? Se eu colocar muito lento, ele vai bem lento. Ok? Vou deixar aqui, vou deixar lento. E vou clicar em OK. Cliquei em OK. Quando a gente cria a animação, aparece aqui embaixo a animação do texto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, e excluir a animação que eu criei antes. Ó, porque para esse texto eu só posso usar uma animação. Então, lá, ó, seleciono e clico no X. Removi. Ok? Então, está aqui a animação desse texto agora que eu criei. Vou dar F5, apresentação de slides, iniciar F5. Apresentando o slide, agora vai apresentar o quicar. Ok? Vamos lá. Tranquilo? ESC para poder sair. Da mesma forma do Writer, toda vez que eu criar uma apresentação ou criar um texto, eu posso vir aqui, ó, arquivo e salvar. Ok? Vou salvar com o nome que eu quero. Clico em salvar, ele abre a janela e eu clico o nome para o arquivo que eu estou criando. Ok? Um abraço a todos, espero que todo mundo tenha entendido e vamos acompanhar lá no aula. Até mais, pessoal.